mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 12h58. 12h58. Pois é, 2 minutinhos para 1. A gente vai receber hoje a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas. Gente, e o tema hoje, plantas tóxicas. O que fazer quando a gente tem um pet e por algum acaso, por descuido, né? Tá aí, ó. Quando o consumo pode virar emergência veterinária, né? E às vezes a gente tem essas plantas em casa e a gente acha que não é nada demais. Eu até separei algumas aqui, então você fica acompanhando aqui a nossa transmissão pelo NN Play, que você vai ter as imagens dessas plantas e os nomes delas, para que você inadvertidamente não as tenha em casa e venha prejudicar a saúde do seu pet. A doutora Alessandra Nogueira daqui a pouco está chegando aqui, da Bicho de Patas, e vai desmistificar tudo isso e mais um pouquinho para a gente. Eu vou chamar o intervalo, porque quando ela chegar, a gente já vai direto, que nem cantiga de grilo. Não sai daí não, nem por ser uma cocada que eu volto já. Não sai daí não, fica aí. Saúde em Foco. Na Rádio NN. Com André Pepe. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com A mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, boa tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN. Também acessa aqui o nosso chat no NN Play, nosso canal no YouTube. Estamos ao vivo e em cores. Quero mandar um abraço. Olha o vídeo que mandaram para mim aqui, lá do Lava Jato do Ninha. O Rodrigo, o Ninha, o Bel. Todo mundo aí, eu lavo minha viatura lá toda quinta-feira. E esses caras têm, né, um bom gosto danado de ouvir aqui a NN, não é não, rapaz? Então, olha aí, ó. Olha aí, dona, olha, doutor. Seus filhos desde Olha, né? Olha o tamanho da criança que tá lá, o pessoal ouvindo lá, a vizinhança todinha tá ouvindo a NN, com esse som aí, né? desenvolvimento dos seus filhos Olha. desde o... Acompanhamos o desenvolvimento dos seus filhos desde o... Bem, muito obrigado aí então, Rodrigo, Ninha. Quinta-feira a gente tá aí de volta. Doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas, o assunto é plantas tóxicas, quando o consumo pode virar emergência veterinária. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora. Boa tarde pessoal. Aqui no Ajustei Agora, vai. Tudo bem? Então, que bom esse mais um programa, mais um tema muito importante, né? Que a gente conversar aqui sobre as intoxicações das plantas, né? Essas folhinhas, às vezes, que a gente pensa que é inofensivo até para a gente, pode até ser, mas que para os animais tem uma sensibilidade maior e tem uma atenção maior relacionada a isso. É verdade. Doutor, eu até peguei algumas imagens. Plantas tóxicas podem representar uma emergência veterinária se forem ingeridas por animais de estimação, como cães e gatos. A gravidade da situação depende do tipo de planta, da quantidade ingerida e do tamanho do animal. Aqui estão algumas plantas, a gente vai falar sobre elas, comuns que são tóxicas para animais de estimação e os sinais de envenenamento que requerem atenção veterinária imediata. Plantas comuns tóxicas de sinais de envenenamento. A primeira é o lírio. Essa planta tão bonita. Olha, doutora, como é lindo o lírio. O lírio é lindo, né? demais. O lírio é lindo, mas é tóxico para gatos. Sinais de envenenamento do lírio, ele pode provocar vômito, letargia, perda do apetite e falência renal. Olha aí, uma planta tão bonita que geralmente as pessoas querem ter em casa e é bonita mesmo, né? Para ter ela no jardim, mas no entanto pode trazer esses problemas, né? Muito bem. E é verdade, a gente vê algumas plantas ornamentais trazendo composições e componentes da própria planta, né? A gente sempre fala que a planta ela tem sim um defensivo natural, uma defesa natural, para justamente repelir alguns tipos de insetos, pragas, né? Além dos defensivos, que eu não chamo defensivos, mas são os venenos que as pessoas também terminam colocando para que a planta também se proteja contra essas pragas e termina sendo alcançada pelos animais justamente pela atratividade que elas têm para certas espécies. Tá. Você tem dúvida? 99639-8389, nosso WhatsApp da NN está ligado aqui, esperando sua mensagem. O assunto é plantas tóxicas para animais, cães e gatos. Manda aí, bota a sua boca no trombone, faz teu nome, como diz o Ailton Áviles aqui no Comando 91, né? Manda a sua participação aqui. E também pode entrar no nosso chat aqui no nosso canal NN Play e colocar sua dúvida aqui, que a doutora Alexandra vai responder para você. Doutora, a segunda é uma planta que tem nome de fabricante de calçados femininos, azaleia. Não, isso aí não é azaleia, não. É aquele, tá na sequência, Marcão. Deixa eu ver aqui. Se eu não mandei para você, é azaleia isso daí? Peraí, deixa eu pegar aqui, tudo aqui ao vivo, em cores. Deixa eu ver aí. É a azaleia aquela rosa, Marcão, que você colocou agora há pouco. E isso aí, olha aí, doutora. Coisa linda é a pessoa ter um jardim e ter uma planta assim, né? É o que a gente chama de cerca viva. A azaleia promove essa questão da cerca viva, né? Ela vai promover aquela barreira ali natural, mas olha, isso aí, essas flores, elas devem cair. E aí, a azaleia, ela pode provocar, ela é tóxica para cães e gatos e pode provocar alguns sinais de envenenamento, como vômito, diarreia, salivação excessiva, fraqueza, coma e morte. Olha, doutora. É verdade, ela contém um oxalato de cálcio na sua composição, que a torna, né, a azaleia, você vê que a foto aí é uma planta muito bonita, ornamental, ela serve realmente como
até como cerca viva, proteção de vírus, proteção de outras características, mas que ela possui uma composição que é tóxica para o paciente, né? Então, ela age desde alterações renais, né, causando a falência renal desse paciente, pode começar com um vômito simples, com a cialorreia, que é salivação intensa, mas pode levar o paciente a óbito, exatamente a depender da quantidade ingerida, né, do porte do paciente e da sensibilidade que esse animal vai ter. Porque às vezes acontece, por exemplo, 2 cães ou 2 gatos comerem o mesmo alimento ou a mesma planta tóxica, um se intoxicar de maneira mais efetiva e outro não ter nada. É justamente a sensibilidade de cada organismo, é por isso que cada organismo reage de uma forma diferente. Perfeito. A outra, agora sim, Marcão, é aquela que você colocou aí, a Sagopalme, palmeira, né? Conhecida, olha, doutora, também é linda, é uma planta lindíssima aí para quem tem a sua chácara, seus sítios, né? E que ela é uma planta lindíssima, que tem a sua raiz ali no meio e ela floresce mesmo como uma palmeira. A Sagopalme é tóxica para cães e gatos, também provoca, é engraçado. Cada planta dessa, doutora, provoca uma reação diferente. A maioria com vômito e diarreia, Sim. Mas essa daí em especial, a Sagopalme, ela provoca convulsões, insuficiência hepática, ou seja, o fígado não vai funcionar direito e morte. É verdade. Elas contêm os alcaloides, que é o tipo de substância química presente nessas palmeiras, né, que são também muito bonitas, que elas são de uma características bela mesmo, mas tanto as folhas quanto as suas raízes, né, essa parte que está mais abaixo, não só as folhas, mas esse caule dela, esse tronco dela, né, ela também termina causando esse processo de intoxicação, que leva a quadros convulsivos e também a morte, a depender da quantidade de alimento ingerido, da quantidade de planta ingerida mesmo. Tá. A próxima, são as tulipas. Essa aqui tá em rosa e amarelo aí, Marcão. Olha aí, doutora, que coisa linda, que jardim bonito. Quem tem, né? É porque os olhos da mulher brilham diferente dos olhos dos homens, né? A doutora chega, tá zaruia aqui olhando para as flores, né? Colorido desse, é muito lindo. É lindo, né? Você tem amarelo ali, você tem roxo, tem vermelho, né? Tem um carrossel de cores ali. E olha, apesar de serem bonitas, as tulipas também são tóxicas para cães e gatos. E os sinais de envenenamento são vômito, diarreia, depressão, olha aí, e hipersalivação. Doutora, depressão para cães e gatos. Como é que é esse sintoma de depressão nos bichinhos, nos nossos pets? Também com os alcaloides, né, que causa esse quadro neurológico no paciente. Então, é que desde dessa sintomatologia até uma depressão, porque o paciente fica mais letárgico, ele fica mais quieto, porque altera diretamente o sistema nervoso central. Então, ele tende a ter convulsões, sim, mas ele também pode acontecer momentos de episódios de hiperexcitabilidade, fica muito ansioso ou então muito quieto. Então, essa alteração do sistema nervoso central é responsável por essas sintomatologias deles. Tá. A próxima é a Narciso, tóxico para cães e gatos, sinais de envenenamento, vômito, diarreia, dor abdominal, arritmias cardíacas e tremores. É essa mesma aí, Marcão. Olha aí também, muito linda, doutora, né? Tem uma flor ali no meio, no centro da... Elas são do grupo das azaleias também, Sim. a mesma característica de toxicidade, né, que são os oxalatos de cálcio presentes nessas plantas que causam esse sintoma e essa agressividade assim, nos animais. Linda planta. Não tão comum aqui, né, André, na nossa região. Não, é verdade. Realmente não costumo ver. É verdade. Agora, essas 3 últimas aqui, doutora, que a gente pegou, essa geralmente as pessoas têm em casa. A famosa Comigo Ninguém Pode. Eita, é verdade. Olha aí, tá? Vamos falar um pouquinho dessa planta, doutora, porque geralmente no Nordeste nós temos muito essa planta em casa, pela sua beleza ou pela sua crença. Enfim, né? Nessa não, Marcão, é anterior. É que tem uma... Isso aí, Marcão. Essa daí. Comigo Ninguém Pode, que é a Dieffenbachia picta, o nome da planta, doutora. Por que a gente não deve ter Comigo Ninguém Pode em casa quando se tem cães e gatos? Então, ela também contém o oxalato de cálcio, tá? Você vê que o oxalato de cálcio, quanto ele é importante especialmente na função renal desse paciente. Então, mais uma vez, depende da quantidade ingerida, né? Se eles começam a mastigar, porque, por exemplo, você tem uma planta dessa na sua casa,
Às vezes eles vão se alimentando aos poucos, né, gradativamente, como um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã. E aí, às vezes, o tutor não toma conta, não entende que realmente pode ser uma intoxicação. Começa com esses quadros de vômito, né? Vômito persistente, e começa com, depois dá uma alteração renal bastante importante. Por isso que leva à falência dos rins, né? Então, é muito importante, é preciso ter todo o cuidado com essa planta. A gente pode deixar assim, mas que o animalzinho não tenha acesso a elas, ou de repente numa altura maior, que é para poder não acontecer isso. E também tem animais que eles não se alimentam, né? Não atraem, e outros atraem para essa curiosidade, especialmente os filhotes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão do comportamento. A gente vai lhe falar primeiro das plantas, o que é que elas podem provocar. A próxima, sim, Marcão, é aquela que você colocou aí, que é a costela de Adão. Também não é essa, não. Muito famosa. E isso aí, é a costela de Adão. Doutora, como o próprio nome diz, ela parece uma costela mesmo desenhada ali. E o que é que essa planta ela pode provocar? Ela é uma planta mais assim, em lugares mais úmidos, não é verdade? Isso. Não é encontrada em larga escala aqui no Nordeste, em quintais, sim, por exemplo, mas é uma planta tóxica. É verdade, é capaz de causar irritação em boca, né? Quando é ingerido, é capaz de causar vômito e também causar insuficiência renal. É comum, elas são as plantas. Você vê que as características de folhas são bem parecidas, né? Uhum. Elas pertencem a grupos iguais. Então, é a presença do oxalato nessa planta que causa essa alteração tão agressiva nos animais também. E a última, Marcão, que é a Philodendron. Essa é muito famosa. Também aqui no Nordeste as pessoas têm muito essa planta. Parece. Tudo da mesma forma, André. Inclusive, essa planta, salvo engano, eu lembro das minhas recordações aqui de infância, essa planta ela sobrevive tanto à terra quanto à água. Não é? É verdade, a gente vê ela dentro de reservatórios de água. Tem gente que cultiva elas assim. Uhum. Doutora, essa planta também pode provocar? Também, é da mesma espécie, né? Das mesmas espécies. A presença do oxalato de cálcio vai causar hipersalivação, vômitos e alteração renal muito importante. Tá. Agora sim, doutora. Então, já que nós apresentamos todas as plantas que têm as suas características de toxicidade, doutora, por que os pets, os cães e os gatos podem ter uma disposição a se intoxicar com elas? Pode ser para o gato, que é um brincalhão da vida, né? Também tem animais de médio, grande porte. Os cães também são muito brincalhões, como o Golden. Os outros também, que são daquele mesmo tamanho ali, às vezes estão brincando, pegam a folha até para morder, para provocar o dono, e de repente eles são intoxicados. Quem é que tem esse comportamento mais aguçado assim para essa toxicidade? É o cão ou é o gato? Então, tem várias características envolvendo tudo isso. Primeiro, a composição da planta. A gente viu aí essa importância de diferenciar as plantas, porque é a composição de cada uma com esse princípio ativo que vai causar ou não a toxicidade, né? As diferenças na metabolização de cada organismo. Quando a gente viu, por exemplo, o gato ele tem mais necessidade de comer alguns matinhos, porque eles têm muita dificuldade na digestão. Então, às vezes, come um tipo de ração ou mesmo uma verminose, que causa aquela necessidade de estar comendo uma plantinha de algo verde, né? Justamente para estimular o vômito. É por isso que os gatos comem esse tipo de plantinha. A gente já conversou aqui há umas semanas dessas atrás sobre isso. Uhum. Então, vai depender também. Então, o gato, eu acredito que ele seja, sim, o mais susceptível a essas características, mas o cão também não fica tão atrás, né? O felino, por exemplo, ele tem maior dificuldade na metabolização, quando a gente pensa em fígado, do que um cão. Então, a chance de um gato se intoxicar com uma planta ainda continua sendo maior do que com um cão. Tá. Outra coisa, doutora, que a gente precisa entender aqui, a gente falou das principais plantas tóxicas, mas, sobretudo, o que é que a gente precisa, como ocorre a absorção e a distribuição da toxina da planta pelo corpo? O que é que a gente deve fazer primeiro? Porque, por exemplo, tem algumas coisas que nós humanos não devemos fazer, que é induzir ao vômito. Sim. Os cães e os gatos, a gente precisa induzir ao vômito ou não? Você falou do carvão ativado na terça-feira passada, Exatamente. Isso fica na minha cabeça, né? Se você não tem o carvão ativado em casa, tem na Bicho de Patas. E aí você vai perguntar como deve usar em casos de envenenamento. Certo. Nós temos dois tipos muito importantes de absorção, que é a absorção por via oral, né? Aquela que o animalzinho ele tem o contato direto com a planta, ele ingere
e aí vai para a cavidade gastrointestinal. E tem o contato dérmico, né? Existe o contato diretamente na pele, onde a planta, por alguma características, liberou lá aquele veneno, que não, na verdade, para a planta não seria veneno, para o animal sim, e aí o animal terminou sendo contaminado. Então, assim, através da ingestão, né, quando esse alimento ele vai ser ingerido, a gente não pode, nesse caso de plantas, estimular esse vômito. Porque, assim, se alguma toxina já fez esse mal, já está no intestino, a gente vai fazer o processo reverso, fazer com que volte, inclusive, para a boca, que às vezes volta até de forma mais ácida e mais perigoso. Porque foi metabolizado. Porque já foi metabolizado e às vezes transforma-se em algo muito tóxico mesmo, né? Aumenta a quantidade de ureia até nesse produto, nessa toxina, nessa excreta. Então, a gente pode fazer é pegar componentes que eliminem esse veneno, essa toxina, né? A maioria do uso interno mesmo é diretamente na veia por causa do tempo, né? Que às vezes é curto, ou o caso do carvão ativado, que o carvão vai conseguir se agregar a essas substâncias tóxicas e vai tentar minimizar o caso. Mas, infelizmente, quando chega para a gente, é já num casos avançadíssimos, né? Alterações renais, de convulsões, como a gente viu aqui, logo no início. Doutora, como é que... o que é que a gente deve fazer com os primeiros socorros, né? O que é que a gente deve fazer? Prevenir, você falou em colocar as plantas em lugares altos, mas às vezes não dá, doutora, né? E assim, eu estava pensando em casa, estudando para a gente conversar sobre esse tema, e eu fiquei pensando, né? Antes de você... Arapiraca, inclusive, tem locais maravilhosos para você comprar suas plantas. Locais muito bacanas, na Expedicionários tem, lá no bairro Cacimbas também tem, né? Tem vários locais aqui, em frente ao Colégio Bom Conselho, né? Ainda tem, não tem, doutora? Aquele local que vende plantas. Eu não sei, eu estive procurando por isso essa semana lá e parece que não tem mais. Enfim, não vi mais aqui naquele lugar, mas é bem famoso, é bem antigo, né? Assim. Exatamente. É uma família, inclusive, de uma amiga que cuidava lá. E assim, tem muitos locais em Arapiraca para você comprar essas plantas. Gente, não custa nada você perguntar. É bonitinho, né? Mas de repente pode fazer muito mal para o seu cão ou para o seu gato. Então, pergunta, né? Na dúvida, olha, isso aqui faz mal para os gatos. E com certeza, as pessoas que vendem serão sinceras em lhe dizer. E podem vender outra planta tão bonita quanto aquelas que não vão fazer mal para o seu pet. Não é verdade. Então, o conhecimento, às vezes você ganhou aquela planta, mas se você procurar... identificar até na internet, né? A gente consegue tirar uma foto, de tecnologia está tão avançada. Mas, enfim, o conhecimento, procurar saber se essa planta causa alguma toxicidade, né? O pessoal geralmente realmente sabe. E tentar afastá-la. Claro que vai ter situações que não vai ser possível isso, né? Que o paciente, o cãozinho ou o gato, ele vai realmente se alimentar daquela planta porque o tutor não sabe realmente o que fazer. E aí tem as emergências veterinárias, né? O que a gente pode fazer como os primeiros socorros, né? Então, nunca estimular o vômito. Isso é muito, muito importante, especialmente quando você observar que é alguma coisa que ele ingeriu, né, por via oral. Não estimular o vômito, precisa procurar realmente o atendimento veterinário, porque nesses casos de intoxicação muito agudas, muito severas, a reversão precisa ser realmente com medicações injetáveis, né? E, em caso de prevenção, para realmente fazer a prevenção, entender que planta você tem em casa, saber para procurar essa prevenção. Até na hora dessa procura ao veterinário, leva um pedaço da planta, leva uma suspeita que você tenha, leva o nome dessa planta, né? Eu até tenho um caso bem interessante, André, da gente conversar sobre isso, que foi com a semente e as folhas do tomate, né? O tomate, ela contém sim uma composição, especialmente no pé. Essa paciente chegou para a gente convulsionando, com estágio neurológico muito avançado, que tende a avançar, mas a tutora não tinha nos informado sobre a intoxicação com a planta. A gente começou a suspeitar em conversa, depois de 2 dias internada, muita conversa, e aí conseguimos identificar. Inclusive, foi passado para o neurologista e ele também concordou que realmente foi uma intoxicação por planta exclusivo por tomates, né? Então, principalmente o tomate verde, tá, minha gente? Tomate, tem alguns tomates que você pode dar sim em alimentação, é incluído na alimentação dos animais, mas o tomate verde e as folhas é extremamente tóxico. Doutora, leite é uma pergunta importante, porque às vezes você está em casa e percebeu que o seu pet se intoxicou, principalmente o gato, né? Primeiro que não é para dar leite pro gato, mas aí a pessoa pensa, vou dar leite para ver se
pode dar leite, o que é que o leite pode fazer? Porque aí tem substâncias que elas são consideradas alcalinas ou são consideradas ácidas. Exatamente. Né? Então, aí elas se juntam com a outra. Se ela é base, ela pode se transformar em alcalina. Se ela é ácida, ela pode se transformar em alguma coisa que tem um pH alcalino ou ácido. Como é que fica o leite nessa composição? O leite, o que você vai fazer ao ingerir esse paciente o leite? Ele não vai fazer essa função de cortar, como as pessoas popularmente informam, dizem, o veneno. Não, o que ela vai fazer? Ela vai se agregar ao composto e isso vai depender do tipo de composto que foi ingerido, né? Se vai ficar ácido ou base ou alcalino. Ele vai se juntar a esse veneno e vai causar o dano. E, além do mais, ele vai ajudar a desenvolver com maior facilidade. Então, esse alimento ele vai chegar já diluído em outras partes do organismo e vai acelerar a sua metabolização. Então não utiliza leite em nenhuma hipótese. Leite não, tá? Então tá respondido aí. Você pode mandar suas dúvidas para cá pelo 996398389. Quero mandar um abraço aqui para Dona Hilda, no sítio Capim. Quero mandar um abraço também aqui para a Dilza, que está em Atalaia, ouvindo Saúde em Foco. A Ângela, que está ouvindo a gente lá em Olivença. Grande abraço para você, Ângela. A dona Marley de Leite, lá em Garanhuns, que não perde um Saúde em Foco também. E muita gente que está ouvindo Saúde em Foco aqui, que não manda mensagem para a gente aqui, mas que está no ônibus, que está na van, que está indo para casa, que está no centro, que está descansando, né, que está indo para o trabalho. Deus abençoe você, abençoe o seu trabalho, né, que você vá em paz e que você consiga voltar em paz para sua casa. E obrigado pela sua audiência de sempre. Eita, André, eu vou chegar no meu trabalho, mas eu queria tanto ouvir o Saúde em Foco. Fica tranquilo, o programa fica gravado aqui no NN Play para você assistir a hora que você quiser, bem como todos os nossos programas aqui no NN Play, tá bom? Então, e logo mais tem os cortes das nossas entrevistas. A de hoje vai para os cortes amanhã na minha rede social, Saúde em Foco com André Pepes. Vai aí no Instagram, Saúde em Foco com André Pepes. Tem os cortes de todas as entrevistas que a gente faz, que os cortes são um resumo das perguntas e a publicação daquele tempo lá que o Instagram dá pra gente, que você vai tirar todas as suas dúvidas também com todos os assuntos. Aliás, estamos também no TikTok e também no nosso canal no YouTube. Fica postado lá os cortes no Saúde em Foco com André Pepes. Os cortes são colocados no Instagram, no TikTok e no nosso canal no YouTube. Mas no NN Play você vê o programa na íntegra. Então se inscreva, acione o sininho, dá o joinha aí para dar aquela moral para quem já tem muita moral, que é o nosso canal aqui, NN Play, campeão de visualizações. Doutora, alguma coisa que a gente possa pensar em entregar para os nossos pets que a gente não deveria fazê-lo? Você já falou aí da questão do leite. Aí também a água. A pessoa pode pensar assim: ah, tá bom, mas a água, como a gente fala no popular aqui, nem fede nem cheira, né? Eu vou dar água para ele. Pode dar água depois de envenenamento? A água vai agir, se for por via oral, a água vai agir igual a age do leite. Além de ter uma composição, né, o leite, mas a água ele vai ajudar a desenvolver, a aumentar o volume daquele veneno. Não vai diluir, tá? Porque o veneno já foi ingerido. Então vai ajudar o volume, vai ajudar o intestino a trabalhar de forma mais rápida e acelerada e fazer com que esse veneno, metabolizado já, seja eliminado, né? Aí vai para os rins, vai para o fígado para poder ser eliminado de forma mais rápida. Então, de toda forma, o que tem que ser feito é manter o paciente mais calmo possível, lavar a boca, né? Lave a boca com bastante água, não é ingerir, não é pedir para o paciente ingerir a água. Lavar a boca, manter ele na posição certa, e principalmente quando estiver se tratando de uma convulsão, né? A gente já falou que semana passada, manter o paciente mais calmo possível, o mais tranquilo possível, levar-o para uma emergência veterinária. Que é a Bicho de Patas, na Expedicionários Brasileiros, ali na Curva da Barriguda. Você já sabe, clínica 24 horas é Bicho de Patas, tá? Falar em Bicho de Patas, Marco Aurélio, o pessoal do Lava Jato do Ninha, onde eu lavo meu carro na quinta-feira de manhã, 7 da manhã, essa gatinha que eu mandei aí pra tu, ela vai me visitar, doutora. Todo dia, é essa gatinha aí, ó. Essa gata é um amor, sabe? Toda vez que eu tô lavando o carro, ela chega lá, a gente já fez amizade, ela sobe no meu colo, fica lá, fica pedindo carinho, né? Ela é castrada, eu não sei o nome dela, o pessoal falou, mas eu esqueci. Mas ela não, toda vez que eu tô lá, ela tá lá me dando o ar da graça lá. Ela é bem exótica, né? Que gata bonita, olha ela pra é isso. linda, linda. E tem Toda também a Cristal, que é uma cadela lá do Ninha, que de vez em quando, de uma quinta-feira, ela adivinhava quando eu ia lavar o carro, ela chegava lá,
De vez em quando ela chega lá. Quinta-feira passada mesmo ela me encontrou lá no Lava Jato do Ninha. Eu não sei como é que ela consegue, mas ela chega lá quando eu chego lá também, né? Olha a mensagem. Tem mensagem aí pelo 99639-8389. Vamos lá. Boa tarde, meu amigo André Pepe. Boa tarde, doutora Alessandra. Muito obrigado, minha querida, por aquele grande favor, viu? Que Deus abençoe, que Deus continue lhe abençoando. Aí a sua equipe é maravilhosa. As meninas me atenderam super bem, muito educadas. A doutora Bruna, pessoas maravilhosas no Bicho de Pata. Que Deus abençoe, viu? Amém. Hoje já estava falando aí sobre matos, né? E eu vendo aí alguns matos, no meu quintal não tem. Tem matinho, mato. O Beethoven e o Apolo, quando estão com dor de barriga, eles comem e quando eles comem, eles ficam bons. Oi. Eu fico observando isso neles. E eu acredito que o mato, doutora Alessandra, não faz mal, né, para eles, né? Que Deus abençoe, aquele abraço, uma boa tarde. Com André Pepe, com a doutora Alessandra. Aquele abraço, que Deus abençoe a vocês dois. Obrigado. E o meu amigo Sérgio Paulo também. Futuro prefeito de Palmeira dos Índios, que não foi homologada a sua candidatura ontem, acabou o prazo, né? Sérgio Paulo desistiu da sua candidatura, mas a gente vai tentar impugnar essa não obtenção dessa candidatura para colocá-lo ainda no pleito, viu? Atenção, Palmeira dos Índios, vocês não podem ter um prefeito locutor de rádio que é o Sérgio Paulo, gostosinho da cidade, viu? Aguenta aí. Ó, olha só. Errou. Olha, o nome da gata é Aisha. Aisha, ou Aisha. Mandaram aqui, rapaz, é um nome exótico lindo, né? O Rodrigo. Como ela, a cara dela. O Rodrigo mandou aqui pra mim e também a dona Hilda mandou uma mensagem aqui, linda, eu mandei também pro Marco. Ó, doutora, me mostre o motivo de você sempre querer voltar rápido pra casa. Ó o motivo. Nossa, né? Cara do que menino. Coisa bacana. O Ninha, doutora, lá do Lava Jato Ninha, pergunta o seguinte, pergunta pra doutora, por que a minha cadela come muito capim santo e se faz mal? Tá, eu acho que ela come qualquer capim que tivesse disponível ali. Não é porque é o capim santo. O capim santo, ele tem algumas características, sim, anti-inflamatórias, por exemplo, né? Que são benéficas, não pra é? gente, faz até o chá, né? Exatamente. O chá de capim santo. O grande problema que eu vejo é que, por exemplo, vamos ver de onde está vindo, se está tudo certinho, se tem algum veneno, alguém não colocou um veneno nessa planta. E outra coisa, a quantidade. Então, assim, não tem uma contraindicação para o chá e para alguns chás para alguns animais. Mas, por exemplo, o boldo já é tóxico para alguns animais. A gente acha que o boldo, ele né, dor de barriga, muita gente trata metabolização do fígado, mas para os animais já não tem essa mesma característica, né? Não é interessante. Então, só tem alguns chás que realmente não pode ser realizado. E eu acredito que ele come esse capim porque ele realmente tem a necessidade de comer algo verde, né, verdinho, porque eles se atraem. E aí está ligado muito mais à indigestão. Tem alguma coisa que não está fazendo bem na digestão dele e precisa ser corrigido. Tá. Doutora, uma coisa que eu falando... Olha a mensagem. Tá bom. Vamos dar prioridade aqui ao nosso ouvinte. Vamos lá, solta DJ Sérgio Paulo. Boa tarde para todos. Obrigada, André, pelo abraço. Eu acho que o meu Roberto morreu assim, envenenado, porque ele não estava fazendo xixi, não. Aí eu também estava para sair para Maceió. Aí meu filho também não cuidou, assim mesmo uma vexada, mandei ele dar um leitinho, mas infelizmente meu Roberto morreu, que era mesmo que ser um cachorro para mim. Oh, glória. E aqui o povo tem muito costume de botar veneno nos matos. A Dilza do sítio Oricuri em Atalaia. Um grande abraço para você, para todo mundo de Atalaia. Doutora, é uma fatalidade, né? A Dilza já fez referência ao Roberto aqui umas duas ou três vezes. Verdade. Não esqueci mais o nome, né? E ficou muito legal essa coisa de você pegar o nome de gente e colocar nos pets, né? Porque todo mundo agora tem em casa um Roberto, um Joaquim, enfim, um André. Coloca aí, né? Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Não tem problema, não tem nenhuma proibição para você dar nome aí ao seu pet. Tem mais um aí, Sérgio? Pelo 99639-8389. Doutora, enquanto o Sérgio processa aqui a mensagem para colocar no ar, já está pronta? Já? Então vamos lá. Boa tarde a todos, boa tarde, doutora. Aqui é a Jeane, de Arapiraca.
Me tira uma dúvida, é verdade que quando os cachorros comem mato é porque eles estão com dor de barriga? Doutor, eu ia te fazer essa pergunta exatamente agora. Porque a gente percebe, viu? Jeane, muito obrigado pela sua audiência. E tanto a gente percebe isso, nós que somos tutores de cães e gatos. Vez por outra, já te contei isso, né? Digo, rapaz, às vezes o bolota não quer comer a ração. E a gente fica percebendo, não sei, Jeane, se você percebe, que fica aquele barulho na barriga. Quando a gente está comendo, né? E do bolota, o barulho fica comunicando mesmo, viu, doutora, com ele. É verdade. Né? Gente, então, por que os cães e os gatos, às vezes, eles vão lá no quintal para comer capim, literalmente? Isso não tem muito problema quando é uma vez ou outra, e acontece mesmo, tá? O dito popular, dessa vez, é bem assertivo. Eles comem para diminuir a dor de barriga. Por quê? Porque algo não está bem na digestão desse animalzinho. Uhum. Ele não se alimentou bem, ou ele está com um jejum muito prolongado, então ele tem necessidade de, vamos dizer assim, arrotar, né? Então é de colocar para fora algo que não está fazendo bem. Então eles colocam em forma de vômito. Inclusive, a maioria que come o capinzinho, ele logo vai vomitar, colocar para fora, porque realmente ele não tem essa necessidade de comer esse capim. Se ele come, tem algo errado. Se isso é realizado em rotina, isso é rotineiramente, tem algo que vai fazer muito mal para ele, tem que tomar cuidado, tem que fazer no mínimo um exame de ultrassonografia para saber se já não existe alguma alteração intestinal muito grave acontecendo com esse paciente. Se isso é uma coisa de frequência muito pouca ou diminuída, isso não acontece, tudo bem, tranquilo, vai acontecer uma vez, não vai acontecer mais. Mas esse paciente, ele tenta fazer isso com uma rotina muito grande, isso está errado, precisa ser investigado. Perfeito, está respondido aí, Jane, muito obrigado. Doutora, quando procurar ajuda veterinária? Vômito e diarreia persistentes, letargia ou extrema fraqueza. Letargia é ele ficar bem lento, bem paradão, né? Dificuldade de respirar, convulsões ou tremores, hipersalivação, que é aquela baba excessiva, é um sinal também de envenenamento, desorientação ou comportamento anormal e incapacidade de urinar. Qualquer desses sintomas isolados já é uma necessidade de buscar uma ajuda. Exatamente. Você imagine esses sintomas associados, né? Esse paciente que está com a salivação hiperexcessiva, excessiva, esse paciente que está com a convulsão, um tremor, né, uma letargia, ele não tem como não procurar uma ajuda emergencial, porque é um paciente com chances de risco de óbito muito grande. Então precisa ser de forma assim, mais emergencial possível. Tá. Então tá respondido aí. Um abraço novamente aqui a dona Marleide Leite, que mandou mensagem aqui pra gente, que tá ouvindo a gente em Garanhuns. Terra do Festival de Inverno de Garanhuns, que tá ouvindo a gente aí. Um grande abraço a todos de Garanhuns, nossa cidade querida aqui, do interior do nosso querido estado vizinho de Pernambuco, tá bom? Um abraço a todos de Garanhuns que estão ouvindo a gente, Palmeira dos Índios também, e todas as cidades que têm por hábito e também por prestígio ouvir as ondas da NN 91,5. A gente chega longe, com muito boa qualidade, com um sinal incrível e sinal aberto para você, como se você estivesse em Arapiraca. Somos a maior potência em FM do estado de Alagoas, a mais potente do estado. Anota aí. Doutora, o que a gente deve fazer, por exemplo, quando a gente percebeu que o cão ele foi envenenado, mas ele ainda tenta ele tem alguns sinais ainda de vida perto da normalidade, né? Eu acho que esse deve ser um momento difícil, porque os tutores acham, não é nada não, e de repente o veneno está começando a agir. No início, né? Você fala no início do envenenamento. Então, é o carvão ativado como número 1 mesmo de cuidado. É tentar identificar aquele paciente, se possível, se conseguir, se ele não tiver letárgico, se ele tiver esperto, com a temperatura normal. Você pode tentar dar um banho nesse paciente, porque se algo pegou em pele, né, e que ele tem esse contato, você pode tentar dar o banho. Mas olha só, relacionado ao banho, é muito importante que se esse paciente ele já tiver em decúbito lateral, isto é, deitado, sem reflexos, ele não pode ser levado para um banho, tá? Que isso vai baixar ainda mais a imunidade dele. Então, lavar bem a boca, né? Ter o carvão ativado sempre a posto, porque quem tem esse pacientezinho em casa, esses meninos de 4 patas que não tem muito, né, noção do que está acontecendo, tenha sempre o carvão para esses casos de envenenamento. Observar também se tem algum veneno próximo, se teve inseto, se teve bicho, porque isso vai ser muito importante, identificar e diferenciar, né, esse paciente.
e ver os sinais clínicos. Se ele está urinando, defecando, se ele urinou, se teve sangramento. Então, esse tipo de coisa a gente precisa bem observar, tá? Para poder identificar. Aí, outra coisa, a gente pensar em emergência respiratória, já prolongando o problema, né? O paciente está sem respirar. Lembra que semana passada a gente conversou sobre isso? Sim. Tentar limpar as vias aéreas, desobstruir essas vias aéreas, soprar no nariz dele, se for o caso, né? Abrir bem a boca, que isso vai ajudar bastante até o socorro dele. E também ir para um local ventilado, né? Aberto. Se não tiver aberto, abre a porta da casa para que tenha circulação de ar naquele ambiente ali, para que ele possa captar o oxigênio e tentar conseguir respirar. Exatamente. E levá-lo a bicho de patas com a maior brevidade possível. Doutora, amanhã é quarta-feira. Amanhã, como sempre, tem alguma coisa a mais em relação a isso? O Spadecat já está aí na tela, né? Que é um banho relaxante, anti-estressante e aconchegante para o seu gato, para a sua gata. Amanhã, na Bicho de Patas. Isso é separado dos cães, tá, gente? Tem uma salinha totalmente separada. Aí onde as gatas se separam dos cães, né? E fica todo mundo bem, não tem nenhum contato, nem visual, para que eles não possam se estressar. E saem dali tudo cheiroso, bonitinho, arrumadinho para ir para casa para esperar o próximo Spa Day Cat, né, doutora? Exatamente, amanhã é dia do gato. A população aderiu, doutora, ao Spa Day Cat? Muito, assim, a gente tem recebido mais gatos, né? Às vezes não chegam na quarta-feira, não sei se as pessoas às vezes esquecem, mas na quarta sempre tem esses gatos. Mas está aumentando muito a quantidade de gatos. A gente já estava esperando, né, esse aumento considerável do gato. Os gatos estão mais próximos, mais domiciliados, né, mais acolhidos por seus tutores. E, ao mesmo tempo, isso tem aumentado, tem refletido também nas consultas e nos internamentos, como também nos banhos. Então, a semana inteira sempre tem um gatinho ali que não foi na quarta-feira, naquele dia especial que a gente separou para eles, mas que vão outros dias também. Certo. E fora isso... Olha a mensagem! Tem mais mensagem aí pelo 99639-8389. Vamos lá, Sérgio. Boa tarde, André. Boa tarde. Aqui é o Ninho do Lava Jato. Opa. Eu queria saber da doutora aí que o meu cachorro, ele come muito pão. Será que é ofensivo para ele ou não? Rapaz, a minha nutricionista proibiu meu pão francês, meu filho. Eu também estou proibido disso aí. Doutora, pode dar pão francês pro gato? Eu também proíbo, não tem jeito, né, Ninho? Pro cachorro, né? Foi do cachorro. O gato, ele não tem tanta... Problema, eles não gostam tanto. Não, eles não gostam tanto e também tem problema sim. O glúten, a massa, né? O trigo não são indicados para nenhuma espécie animal pela dificuldade na digestibilidade. Por isso que realmente ele pode estar comendo esse matinho, porque ele está comendo muito pão ou muita massa. Então, realmente, infelizmente, eu vou ter que dizer que corte o pão desse seu pet. Meu amigo. Eu fui falar alguns dias atrás aí que a minha felicidade era um pão com manteiga de manhã. E, pois é, doutora Renata Queiroz, se estiver me ouvindo, cortou meu pão, doutora. Cortou meu pão pela tora, um mês aí sem nem ver a foto. E você vai ver a melhora que você vai sentir. Rapaz, pois é. Mas aquele pãozinho francês quentinho, né, da São Jerônimo, pai, né, me ajude, né? E aí, mas é assim mesmo, né? Tira isso da cabeça, André, não pense. Pois é, se pensar a gente pira, né? A vida inteira o cara comendo pão, rapaz. É coisa deliciosa, né? Comi pão na Santa Ceia, na igreja, domingo. Um pedacinho de nada, era pão integral, pão de forma, que não é a mesma coisa, né? Doutora, muito obrigado por ter vindo. A Bicho de Patas tem 2 endereços para você. Uma loja no Ouro Preto, que é a primeira loja, fica bem pertinho de você aí, tem 2 lojas. Essa que você está vendo aí na imagem é a loja da Baixa Grande, unidade 24 horas. O telefone da unidade 24 horas é 988650800 e o telefone da unidade Ouro Preto é 99663-1166. Lá você vai encontrar oncologia, odontologia e várias outras especialidades veterinárias, dermatologia, tá? Cardiologia. Você vai encontrar também banho, tosa, vacinas. Você vai encontrar rações, comedouros, caminhas, tudo, um centro estético para o seu cão e o seu gato, como você está vendo aí na tela, e o melhor atendimento veterinário que você possa encontrar aqui em Arapiraca. Então, tem uma clínica 24 horas veterinária pronta para atender o seu pet se ele precisar. O atendimento vai até às 20 horas e para urgência e emergência não tem hora. Você vai lá, você vai ser atendido com o seu cão ou com o seu gato ou com o seu bichinho até silvestre, se você tiver
é bom comunicar, porque também a Bicho de Patas possui especialistas nessa área. Tá bom, doutora? Obrigado por ter vindo e até a próxima terça. Muito obrigada, agradeço a todos, toda semana por esse espaço. Bacana, eu que agradeço. Gente, amanhã eu vou conversar com a doutora Stephanie Almeida, ela é fisioterapeuta e olha o tema que lindo. Assimetria craniana, que menino lindo, né? Doutora, feito pela inteligência artificial, tá? Stephanie Almeida, fisioterapeuta pediátrica, vai falar sobre assimetria craniana, que é um problema que pode acontecer com crianças que tem como a gente chama, a cabeça chata, né? Mas que pode ser resolvido com o uso de um capacete. E tem uma clínica do Maranhão que está chegando em Alagoas, provavelmente vai vir para Maceió, né, que está produzindo esses capacetes e é capaz de reverter esse problema nas crianças. A especialista Stephanie Almeida, fisioterapeuta, vai estar com a gente aqui falando sobre isso, tá bom? Boa tarde para você, Deus abençoe você. Logo mais, segue o Sérgio Paulo aí com 40 minutos de música sem intervalo comercial. Depois tem as velhinhas mais saradas da programação. Não lembra dessa? E segue a programação da NN. Depois aí você vai encontrar o Gilberto Júnior aí com sertanejo bom demais até às 19 horas. Depois das 19 horas você tem aí o Futebol Show de 19 às 21 horas com o melhor escrete do rádio, comentando aí como é que estão os bastidores do ASA, CSA e CRB, né? Nas suas preparações aí. O CRB joga amanhã, né, Marcão? Amanhã com o Atlético Mineiro, né? Copa do Brasil é lá, né? O jogo lá em Minas Gerais. O Atlético Mineiro e CRB, o CSA também joga essa semana, todos brigando aí por um lugar ao sol. E o ASA se refazendo aí da Série D para reformular o elenco, enfim, tem eleição de nova diretoria, tudo que você vai saber sobre futebol com essas feras que comentam tão bem, sabem tudo sobre o assunto, tá bom? Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. Quer um carro tecnológico,